transação de créditos no contencioso lá da Receita Federal, inclusive a importância da gente apresentar impugnações e recursos, né, junto lá à Receita Federal. Crédito de prejuízo fiscal, mas de aplicação super restrita, porque é só em caráter excepcional, só na transação individual, que é de valor acima de 10 milhões. Esse terceiro é muito bom, que é a possibilidade de utilizar esse precatório ou direito creditório, né, para amortização, vejam só, para ajudar a pagar o valor do débito que foi objeto de transação, né? E aí essa lei também aumentou limites, tá? Porque antes o limite de redução do desconto, tá? Ai, vou ter desconto. Não, o desconto, né? Antes não podia ser mais que 50%. Hoje, o desconto pode ser de até 65%. Mas eu quero aproveitar e fazer uma outra observação para vocês. Por quê? Porque eu estou falando aqui com vocês das transações tributárias em geral, tá? Da Lei 14.375. Se o assunto for PERSE, que é a Lei 14.148, ela possibilita o quê? Descontos maiores. Descontos de até 70%. Prazo de parcelamento. Antes, o máximo era 84 meses. Agora, com a Lei 14.375, pode chegar a até 120 meses. Mas lá no PERSE, opa, tem prazo maior. Pode chegar a até 145 meses, tá? Então, por isso que é tão importante a gente olhar essas transações, ver, é trabalhoso, exige paciência, mas é você abrir item por item dessas transações, daquele link que eu mostrei para vocês, e ver em cada uma delas quais são os descontos, quais são os prazos de parcelamento, e aí fazer um checklist, né? Fazer um match ali com a situação do seu cliente, tá? Os descontos concedidos na hipótese de transação não serão... isso aqui é outra coisa importante, hein, gente? Tá? Que é isso aqui, ó. Os descontos concedidos... Vocês sabiam? Isso aqui é outra coisa. Vocês sabiam que quando o cliente, quando uma empresa tem um desconto, tem um perdão da dívida, vem a Receita Federal e quer tributar aquilo? Exatamente. Olha só. Porque o que é o entendimento da Receita Federal? Eu tenho um passivo. Passivos são o quê? Minhas dívidas. E eu tenho um ativo. O ativo é o meu patrimônio, tá? Então, contabilmente, imagine, pode até pensar você mesmo. Vamos dizer que você tem na sua conta corrente 100 mil reais. Mas você tem uma dívida, você está me devendo 50 mil reais. Então, apesar de você ter 100 mil reais lá na sua conta, no final o seu patrimônio, o seu resultado vai ser 50 mil, porque você está me devendo 50 mil, né? Então, a dívida, ela diminui o seu patrimônio. Vamos dizer que aí eu falo assim, quem estava me devendo era a Milena. Fala assim, Milena, eu vou dar um desconto na sua dívida. Em vez de você me dever 50 mil reais, vamos fazer uma negociação, você me paga 25 e tá tudo certo. Aí a Milena concorda. Então ela vai fazer o quê? Ela tinha 100 mil reais na conta dela, com a dívida de 50, ia sobrar só 50 para ela. Mas ela tem 100 mil reais na conta dela. Eu dei um desconto para ela, agora ela só me deve 25. Então sobrou 75 para ela. Então o que a Receita Federal entende? Entende que quando você recebe um desconto na sua dívida, ainda que você esteja em recuperação judicial, ainda que em transação tributária,
Esse desconto, eu te dei um desconto de R$ 25.000. Então, é como se eu tivesse te dando de presente esse dinheiro. Já que eu estou te dando desconto, é a mesma coisa que eu estar te dando uma renda. É a mesma coisa que eu estar te dando uma receita. E ela vem querer tributar isso, tá? O perdão de dívida. A Receita Federal pretende, em regra, tributar os descontos. É um absurdo, mas é isso que acontece. E aí, pelo menos nesse caso aqui, com a Lei 14.375, veio aqui uma solução, graças a Deus. Ele fala expressamente que os descontos que forem concedidos nas transações não vão poder ser tributados. Então, se tinha uma empresa que tinha uma dívida lá de 1 milhão, aí ela foi perdoada em 60% disso daí, teve um desconto de 60%. Ela teve R$ 600.000 de desconto. Se fosse antigamente, a Receita ia falar assim, então, é a mesma coisa que esses 600 mil serem uma entrada para você. Eu vou querer tributar isso pelo imposto de renda, pelo PIS, COFINS. Com essa previsão aqui, os descontos não podem ser tributados, tá? Os descontos aqui no âmbito da transação tributária. Se for desconto em outra hipótese, lá em recuperação judicial, eu tinha uma dívida trabalhista de R$ 10 milhões, né? Acabei negociando que eu vou pagar só 3 milhões. A Receita Federal fala assim: ah, você teve um desconto? Então eu vou tributar isso como se fosse uma receita. Tá? É claro que a gente discute isso, né? Tem algumas decisões favoráveis lá no CARF, etc. Mas é algo que dá dor de cabeça, né? Dá dor de cabeça, inclusive, para o contribuinte. Aqui, felizmente, com essa previsão que veio agora em 2022, o contribuinte pode fazer aqui a transação tributária sem se preocupar com isso.